Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Mais uma semana, mais um dia aqui, falando da palavra do Senhor. Vamos estar respondendo mais um comentário que foi enviado para a gente aqui através do próprio YouTube, em um vídeo. O vídeo que foi feita essa pergunta de hoje, que nós vamos estar falando hoje, foi: por que Jesus teve que morrer na cruz? Eu vou deixar aqui no card, tá? E foi feito por HP12, agradecer aqui o comentário. E ele deixou um texto antes de fazer a pergunta, mas eu vou dar tá resumindo aqui, se tu quiser ver o que ele escreveu, você pode ir no vídeo. E ele fez a pergunta aqui no final assim, ó. Deus não poderia levantar um profeta na mesma época para morrer pelos nossos pecados? Então, essa é a nossa dúvida de hoje, esse é o nosso Tirando Dúvidas. Então, veja só, Deus poderia ter levantado um profeta? Na realidade, não, porque você pode dizer, mas Deus pode todas as coisas? Sim, mas não depende do poder de Deus, dependia da necessidade do momento, porque precisava ser um sacrifício perfeito. Então, para salvar a nossa alma, a alma do ser humano, precisava ser um sacrifício de sangue e um sacrifício perfeito, puro, sem pecado. Então, só poderia ser Jesus. Porque se Deus levantasse um profeta para fazer isso, o profeta até poderia morrer como muitos morreram, mas não puderam fazer nada pela nossa alma. Eles morreriam, mas não poderiam salvar a nossa alma. Por quê? Porque o profeta seria pecador, assim como todos nós, como toda a humanidade. O único, então, que nunca pecou foi e é o Senhor Jesus. Então, por isso tinha de ser ele. Por quê? Porque no sangue humano está a morte. Então, veja só, todo aquele que pecou tem a morte como salário, né? O salário do pecado é a morte. Então, como que alguém que pecou, que tem o salário do pecado sendo a morte, poderia vencer a morte? Não tem explicação, não teria sentido uma coisa dessa. Então, só Jesus que nunca pecou. Por quê? Ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Então, o pecado não entrou no sangue de Jesus. E por isso é que o sangue dele tem poder para nos lavar, nos purificar, nos salvar. Então, tinha que ser Jesus. Se fosse algum outro profeta, não poderia nos salvar. Assim como vários morreram, né? Isaías foi cerrado ao meio, então, mas ele não podia fazer nada pela nossa alma. Por quê? Porque ele era pecador, assim como eu e você hoje. Porque somos descendentes de Adão, e quando Adão pecou, então a morte entrou no DNA humano, no sangue humano, e todos nascemos pecadores. Então, o único que poderia realizar esse sacrifício perfeito era Jesus, porque ele nunca pecou. Aí nós podemos ler o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56, que diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus nunca pecou, então ele pôde vencer a morte. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele venceu a morte. Se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. Porque daí ele não teria condições para vencer a morte. Então ele venceu a morte e tinha de ser só ele. Então tá aí, gente, mais uma resposta, mais um tema aqui muito bom, que foi enviado por vocês, abordado aqui nesse nosso quadro Tirando Dúvidas. Eu agradeço a todos que estão enviando, que acompanham, você que assiste os nossos vídeos. Eu convido você a enviar as perguntas tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, ou aqui
pelos comentários no YouTube. Conheça o nosso conteúdo, entra aqui onde está escrito Seres, você vai ver as playlists, todas as mensagens, enfim, tudo que nós temos. Se você sentir de se inscrever, vai nos abençoar. Obrigado por você que ficou até aqui, fique na paz.